Boa noite a todos presentes e boa noite aos amigos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar no nosso canal no YouTube. Estamos em mais um sábado aqui reunidos e trazendo, como sempre, a gente traz a palavra e com certeza ela tem o propósito de nos fazer refletir sobre a vida, como é o tema de hoje, vida, escolha, o destino, essa dúvida que a gente muitas vezes carrega. Será que eu tenho que seguir um destino? E a gente não pode esquecer que depois da vida e a lei da vida que Deus nos deu, Ele nos deu uma outra coisa que é fundamental, que é a liberdade de escolher aquilo que a gente deseja como uma experiência de vida. Claro que quando somos crianças, de pequena idade, nós não temos ainda uma consciência que nos dê a certeza daquilo que a gente deve procurar ou deve fazer. Por isso que nós precisamos tanto do auxílio dos nossos pais, são eles os nossos orientadores. As pessoas dizem que os pais educam os filhos, os pais não educam os filhos, ninguém educa ninguém. Os pais instruem, orientam, mas a educação é de cada um. O espírito, ele traz consigo a sua história de vida, e essa história ela vai se reproduzindo nos seus processos reencarnatórios, quando ele busca a sua perfeição. O sentido da vida é buscar a perfeição. E há um fato interessante, é que o sentido da vida está na sua finitude. Interessante, né? Tudo que nós conhecemos e vivemos aqui tem um fim. Mas a vida ela é cíclica, né? Ela tem esse poder de se retroalimentar, de rever coisas. Terminada uma fase, começa outra. Eu sempre faço essa comparação da nossa vida com o ciclo da própria natureza, né? Primavera, verão, outono e inverno. A gente começa na primavera, que é o começo de tudo, quando somos crianças. Precisamos de tanto apoio, de orientação. É quando a gente vive a heteronomia, ou seja, a gente não tem a autonomia, mas aí vem os nossos pais, nossos orientadores, os educadores que dão a gente um impulso para a gente seguir o que deve seguir como experiência de vida. E de repente vem o verão da vida, né? O verão é a estação do renascer, dos encontros, dos namoros, do sol, da alegria, dos desejos, dos sonhos, tudo ali está no verão da vida. Mas quando a gente menos espera, começam a cair as folhas, que é o outono da vida. Essas folhas, elas representam a nossa maturidade. Porque as folhas, elas respeitam o ciclo da própria natureza, porque ao cair no chão, elas servem de adubo para que novas sementes germinem, se transformem em árvores e possam ter frutos e folhas. Mas aí vem a parte mais difícil do processo do crescimento e da vida, que é a senitude, ou seja, a senectude quer dizer a velhice. E seria a idade mais bonita da vida, como deve ser. O momento em que você ali concentra todas as suas experiências, os seus traumas, as suas alegrias, suas tristezas, suas construções, suas quedas, o levantar, tudo está ali. Mas as pessoas muitas vezes não sabem lidar, porque a idade mais avançada provoca no ser aquilo que ele tanto teme, que é a solidão. E a solidão não é aquela que nos leva a viver só. Muitas vezes a solidão é aquela que a gente se sente acompanhado. E a gente sabe que na nossa sociedade as pessoas idosas elas são pouco vistas. Elas quase não têm poder de decisão. E a gente esquece que nas civilizações mais antigas, como por exemplo os índios primitivos, quando eles esgotavam todos os processos de transformação ou de escolha na tribo, eles provocavam o quê? O conselho dos anciãos. Eram eles que decidiam, são eles que decidem o futuro da tribo. Mas a gente não usa desse argumento, desse artifício. Geralmente a gente não deixa que ele dê
a opinião que a gente tanto precisa, pela maturidade, mas infelizmente a gente se deixa levar por isso. Então, o nosso tema está exatamente dentro desse contexto. Escolha. Será que tudo que eu vivo foram ou são escolhas minhas? Eu acredito que sim. Porque ninguém escolhe por nós aquilo que é nosso. Chico Xavier dizia assim: se uma coisa vai acontecer em sua vida, não adianta se esconder, porque ela vai atrás de você e lhe encontrará aonde você estiver. E ele conclui dizendo: isso não é destino, é escolha. Então não adianta você fugir dessa realidade. E a gente muitas vezes quer enganar o que não engana. E quantos procuram em outras alternativas respostas que não vão encontrar. E é interessante a gente ver isso, porque no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz, ele diz assim: em cada momento encontramos nós mesmos, com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da fixação mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos, ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Olha quanta sabedoria, né? Emmanuel aqui traz para a gente. Emmanuel não, é André Luiz, no seu livro Entre a Terra e o Céu. E por sinal, retificando, essa mensagem é no prefácio, com certeza é de Emmanuel. E ele conclui dizendo: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando-te a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não esqueça que teu hoje será luz ou trevas do teu amanhã. Uma mensagem dessa não é motivo para a gente mergulhar nas profundezas da consciência e encontrar coisas que até então a gente não encontrou. Essa mensagem ela foi escrita em 1954, mas hoje ela está mais atual do que antes. E a gente sabe que isso é de uma grande verdade. E há uma certeza que ele aqui cita, é que auxiliando os outros, você auxilia a si mesmo. Não é moeda de troca como muitos fazem. Eu vou dar o tanto quanto eu recebo. Não é por aí. Mas a gente se sente feliz vendo as pessoas felizes. Eu ainda comentava um dia desse com um amigo, e eu digo: ao invés de você, muitas vezes, entrar numa igreja, num templo, numa casa espírita, para ter ou estar com Deus, por que você não, no mesmo instante, sabe da importância dessa presença que é tão fundamental na nossa vida, que é essa presença de Deus, um Deus que existe e pré-existe dentro de nós? Mas muitas vezes a gente faz isso da maneira mais difícil de ser entendida. A gente tem Deus como se ele fosse um socorrista, um Deus institucionalizado que a gente usa na necessidade e quando a gente precisa. Esse Deus eu não acredito nele. Eu acredito no Deus, como eu sempre tenho dito, que me testa, aquele Deus que me coloca diante das dificuldades, dos problemas, das coisas difíceis da vida. Esse Deus, sim, é o Deus que habita cada um de nós. E ele sabe que as nossas escolhas vão resultar em consequências que virão sempre contra nós, ou a favor de nós, dependendo daquilo que você faz. E ainda no livro entre o céu e a terra, ele diz assim: nós que havíamos descido livres, estamos agora presos nos rótulos, nos nomes e nos registros. É o perfil que a gente assume através do ego, e a gente vai falar sobre isso. Então, nós somos um rótulo, nós somos uma marca, um tipo, tudo isso a gente está vendo no dia a dia. Esse hábito aparentemente inocente é o começo de tudo, pois a partir daí não somos mais um ser espiritual, perdemos a nossa essência
que reencarnou, e sim um persona, que quando muito, de vez em quando, recorda-se que possui um espírito e não o contrário. Um espírito que vive temporariamente em um corpo, em uma persona, e isso nos coloca dentro de um complexo sistema de grandes conflitos. É verdade. A gente não precisa de tanto amigo como a gente imagina ter fora da vida da gente, ou no entorno da gente. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. São essas vozes que nos condenam muitas vezes e nos chamam a atenção, que muitas vezes estão a favor e muitas vezes estão contra nós. E é exatamente essa luta intrapsíquica que nós vivemos que faz com que a gente viva muitas vezes esse inferno que a gente tem vivido mediante o pensamento que a gente carrega. Então, nós não podemos esquecer que a doutrina espírita nos ensina que todos nós temos um plano espiritual, uma programação ou uma proposta que devemos cumprir quando reencarnamos. Isso é mais do que evidente. Aí a gente volta a falar sobre o destino. Ele aqui fala sobre uma programação, uma coisa pré-editada, pré-estabelecida ou idealizada, que a gente vem aqui para cumprir. Como é que a gente faz e como a gente vive diante disso? Será que realmente a gente cumpre com aquilo que a gente deseja ou pensa? Nem sempre. E o processo reencarnatório ele é cruel nesse sentido. Por quê? Porque o espírito ele tem que seguir uma ordem que é própria para o seu progresso. O retardatário, como aluno na escola da vida, ele vai ficar sempre para trás, vendo todos avançarem e ele parado, ou muitas vezes até retrocedendo, quando se trata de uma atividade no mundo físico. Mas a gente sabe que tudo nos impulsiona para o crescimento. Todos nós somos levados a crescer. Mas aí vem a pergunta: se temos uma proposta pré-estabelecida, onde fica o livre-arbítrio? Veja, mas ele diz aqui que é uma proposta, não é uma definição, não é um impositivo. Isso a gente vê muito na criação, né? Quando os pais, como orientadores, desejam tudo ou pedem tudo para que o filho faça, nem sempre ele cumpre com aquilo que é pedido. Isso a gente vê no dia a dia, principalmente estamos vendo hoje. Nós estamos criando uma sociedade de crianças com dificuldades, com transtornos de toda ordem. Isso dificulta muito o processo da evolução. Porque ela deixa de seguir aquilo que foi programado e vai à revelia buscar outros caminhos. E a gente sabe que nesses outros caminhos ele pode encontrar o que não deseja. Uma coisa que esteja totalmente fora daquilo que foi previsto. Eu tive um companheiro de trabalho que matou a namorada e em seguida se matou. Isso é um depoimento. E aí eu pergunto, o destino dele e dela, estavam atrelados a esse episódio? Claro que não. E são consequências, são fatos. Logicamente, a gente tem que analisar isso sob muitos aspectos, mas com certeza eles tinham alguma coisa em comum para poderem estar contracenando naquele momento. Mas o fato consumado vai depender da disposição daquele que praticou naquela hora. Senão a gente ficaria aqui só preso a um destino que teria sido pré-estabelecido e a gente não podia mudar. Então, se o meu destino está traçado, o que é que eu preciso fazer? Qual o sentido da vida? Qual é a vontade que eu vou movimentar no sentido de querer crescer se tudo já está pronto? Claro que não. A doutrina diz que nada é por acaso. Seria justo vir ao mundo para morrer de maneira tão trágica? Enfim, quem foi o culpado e a vítima dessa história? A gente não sabe. Eles estão envolvidos no mesmo processo
mas cada um dando a sua contribuição. A lei de causa e efeito, ela nos prova isso. Ação e reação. E muitas vezes a gente confunde essa lei com a lei da física, que para toda ação existe uma reação com a mesma força, porém de sentido contrário, mas na doutrina a gente sabe que não está prescrito dessa forma. Eu posso pagar um grande mal com um grande bem. O ódio que você tem por mim pode ser correspondido pelo grande amor que eu posso sentir por você, porque cada um é possuidor daquilo que sente. Cada um carrega consigo as suas dores, as suas coisas, os seus traumas, como também as suas alegrias. Interessante, quando a gente fala nesse sentido da vida, teve um grande psiquiatra, psicólogo, que foi Viktor Frankl. Ele era um neuropsiquiatra também, e ele foi prisioneiro de guerra naquela época na Alemanha. Ele ficou durante muito tempo no campo de concentração. E ele observou que quase todos os judeus que ali se encontravam lutavam bravamente para se manterem vivos, mesmo sabendo que o destino deles era o que a gente viu, que era a câmara de gás, outros tipos de sacrifício que eles usavam para extinguir ou matar os judeus. E ele chegou à conclusão que essa força que eles tinham, essa vontade de viver, é o sentido da vida, que cada um carregava como se fosse algo previamente traçado. E eles mantinham aquela disposição diária, o que com certeza para ele foi material de um estudo muito aprofundado. Inclusive ele lançou um livro que falava exatamente disso, e ele falou nessa sua obra sobre o vazio existencial. Esse vazio existencial é um mal que grande parte da humanidade carrega, que nada mais é do que a depressão. Porque o que é depressão? É a perca do sentido da vida. A pessoa acorda de manhã e ele não tem motivo para viver. Aí isso se acentua mais ainda porque uma tristeza se instala, depressão, depremer é o quê? Para baixo, ou seja, é uma curva para baixo, e aí ele fica refém de toda uma ordem de pensamento que não consegue se libertar. E ele diz a si mesmo, eu não consigo. É esse vazio existencial que aqui ele fala. É um quadro de dificuldade, é grave, dependendo do nível de depressão, e que leva muitas vezes as pessoas a tomarem por si uma decisão que todo mundo sabe qual é, que é desistir de viver. Consequentemente, tudo isso é importante para que a gente tenha, ou que faça um alerta, em busca do verdadeiro significado da vida, de evitarmos uma coisa que é muito perigosa, que está acontecendo muito em nossa sociedade, que é a coisificação. O sentido da coisa, do ter, do poder, quando na realidade nós temos que viver um ser. É a essência que importa. E veja que aqui ele fala exatamente naquela finitude. Imagine uma flor. Por mais bela que ela seja, por mais perfumada, ela vai morrer. Ela cumpre o seu papel encerrando um ciclo. Mas você trocaria uma flor natural por uma flor de plástico, sabendo que ela não vai ter fim? Qual é a graça? Então as coisas elas têm fim porque elas cumprem um ciclo que é necessário para que isso aconteça. Nós somos espíritos imortais, mas vivemos uma experiência cheia de limites, que é essa que a gente vive, porque estamos mergulhados dentro de um corpo que morre e dentro de um mundo que tem um tempo para nele a gente permanecer. E, consequentemente, a gente não pode jamais fugir dessa realidade. Desde quando reencarnamos, um mundo de gente tenta controlar a nossa vida, querendo assumir o nosso livre-arbítrio.
E a gente vive numa sociedade muito voltada para isso. A influência, o domínio. Veja que tudo que leva ao poder leva sempre ao domínio. As pessoas querem ser donas de outras. Por isso que a gente faz uma distinção entre autonomia e heteronomia. É claro que no início, como eu disse, da nossa vida, nós precisamos que alguém decida por nós aquilo que é necessário para a gente continuar ou seguir vivendo. A gente não sabe escolher, a gente não tem uma noção do que seja o melhor, do que seja o pior. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai se transferindo para essa outra realidade que é a da autonomia. Cada um tomar para si o seu próprio destino, fazer suas escolhas e seguir seu caminho, independente desse ou daquele. Infelizmente, não temos o controle firme sobre nada. O nosso livre-arbítrio sempre fala mais alto. E é interessante quando a gente fala sobre o livre-arbítrio, é que quando você escolhe uma coisa, você perde outra. O mundo de escolhas, ele nos submete a isso. E, consequentemente, é difícil a gente lidar. E nem sempre somos felizes, bem-sucedidos nas nossas escolhas. Quantas vezes a gente usa todo o critério, a gente usa toda a inteligência, toda a capacidade para fazer uma escolha e a gente muitas vezes não é feliz. Isso se dá muito nas relações humanas, nas estruturas de família. E é preciso a gente entender que para que as coisas aconteçam é preciso também um fator da renúncia. Renunciar uma coisa é você abrir mão dela, é a alteridade, como eles chamam. O nosso livre-arbítrio vai falar sempre mais alto, isso porque nossa vida é controlada pelo ego, que é formado por fantasias ou máscaras. No máximo, somos bons administradores do nosso ego. E o nosso destino, a nossa essência, está impresso no nosso DNA espiritual. E ele fala aqui de uma coisa que é muito interessante, que é a máscara. E eu aproveitei de um grande livro, O Louco, de Khalil Gibran, que ele fala sobre a máscara. Veja o que é que ele diz. Ele começa com uma pergunta: como me tornei louco? Aconteceu assim. Um dia, há muito tempo, e antes de muitos terem nascido, despertei de um sono muito profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. Sim, as 7 máscaras que para mim tinha fabricado e utilizado nas minhas 7 vidas. Corri então sem máscaras pelas ruas, cheias de gente gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões. Homens e mulheres riram-se de mim, e alguns fecharam-se em casa com medo do meu comportamento. E quando cheguei à praça do mercado, um rapaz que estava de pé no telhado da casa gritou apontando-me com o dedo: é um louco! Ergui os olhos para vê-lo, e o sol banhou meu rosto despido, e a minha alma encheu-se de amor a esse sol, e desde então nunca mais quis usar máscaras. Depois gritei, como se estivesse em transe: benditos os ladrões que roubaram as máscaras. Foi assim que me tornei louco e encontrei toda a liberdade e segurança na minha loucura, como também a liberdade da solidão e a segurança de nunca ser compreendido, pois aqueles que nos compreendem nos fazem escravos. Mas não posso me orgulhar em demasiado de minha segurança. Nem sequer um ladrão encarcerado está livre de encontrar outro ladrão. É preciso ser invencível. Coisa linda Gibran nos traz nesse texto, O Louco. Mas o que é que ele quer dizer sobre essas máscaras? É o ego. Todos nós vivemos por trás de máscaras. E essas máscaras, elas definem a nossa vida, mas não definem a nossa essência. A gente tem que fugir
A gente tem que fugir desse personagem que a gente criou. Você tem que ser assim, você tem que usar essa marca, você tem que usar essa roupa, você tem que ter esse perfil, você tem essa meta, tudo isso é máscara. E a gente esquece o verdadeiro sentido que é a nossa essência. Existe um personagem verdadeiro por trás de tudo isso. E veja quando ele diz que quando ele se libertou das máscaras, ele pôde ver o sol. Basta a gente ver o que nos disse Platão no mito da caverna. Foi preciso ele sair daquela caverna para ver o sol e entender que existia um mundo bem diferente daquele que eles viviam ali, entregues, um mundo onde tudo era sombra, porque a gente vive a própria sombra. A gente se assusta até com a sombra da gente. E ele assim fazendo, ele está nos provocando a sermos quem verdadeiramente devemos ser. Porque a gente sempre se coloca na condição de um personagem criado pelo ego. A gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E ele faz o seguinte comentário: mas vejam bem, este momento inicial em que a unidade cessa e começa a multiplicidade é o primeiro momento em que vestimos uma máscara. A unidade cessa e começa o que? A multiplicidade, o que é? Os personagens que nós representamos. Na escola somos um, em casa somos outro, na sociedade somos um, para o namorado, para a namorada nós somos outro, para a esposa, são tudo personagens, são tudo máscaras. A gente muitas vezes está rindo e chorando por dentro. Tem uma personagem muito interessante, que era uma bailarina espanhola, e ela dizia assim: eu vivi uma vida de louca. Trazia um sorriso no rosto, mas uma lágrima no olhar. Ela dançava a noite toda, encantando todos aqueles homens. Todos se sentiam bem e tinham desejo de possuí-la pela beleza que ela tinha. E ela cantava e divertia todos aqueles. Mas quando ela se recolhia, ela chorava, porque ela estava muito infeliz. E ela dizendo: eu vivi uma vida de louco. Trazia um sorriso no rosto, mas uma lágrima no olhar. Lá dentro ela trazia essa lágrima. Ninguém notava que ela estava triste, porque as pessoas queriam tirar dela apenas a alegria que ela apresentava. Então, momentos da unidade, vivendo a ilusão do tempo e do espaço. Enfim, todos nós somos partes integrantes do Uno. Somos o próprio Uno. O que é o Uno? O Uno é Deus, é o Criador. Nós somos uma parte do Criador. Nós temos a essência de Deus em nós. Nós somos imagem e semelhança daquele que nos criou. Então, se Deus é amor, se Deus é a perfeição, nós somos amor e perfeição. Mas o que é que faz a gente não ser isso? As máscaras. A gente não se conhece. Ninguém conhece ninguém. Mas quando vem a evolução, através da multiplicidade, começamos a desempenhar papéis. A infância, a adolescência, como nós comentamos, a idade adulta, a senectude, a velhice, tudo são papéis que nós apresentamos. Eu não posso mais correr como eu corria quando criança. Não posso. Tenho toda a teoria em mim, mas a prática não é a mesma, não corresponde. É quando ela se olha no espelho e começa vendo os traços do tempo no seu rosto. Aí o que é que ela vai fazer? Botox, maquiagens, super maquiagem. Aí você diz: está errado? Não, é uma questão da pessoa. É uma questão da vaidade própria. Você tem que se amar nesse sentido. Mas aquilo é uma máscara. Porque quando ela se recolhe, é outra coisa. Então, primeiro somos espírito e matéria. Depois somos espírito, matéria e forma. E até mesmo terra, água, fogo ou ar, para finalmente termos um nome que nos deram. Um nome que nos deram. Eu sempre tenho comentado. Essa experiência, ela é tão fora de contexto, essa que nós estamos vivendo, que nós dependemos de 3 documentos para estarmos aqui presentes. Uma certidão de nascimento,
Quando a gente é levado para um cartório, um estabelecimento comercial, lá é colocado um nome que a gente não escolheu, a gente não sabe nem onde está. Quando a gente atinge a maioridade, qual é o documento? O CPF. Onde você chegar, todo mundo vai perguntar o seu número. Eles não perguntam mais o seu nome. Por favor, seu CPF. Isso é numa farmácia, numa padaria, todo lugar o CPF. É numa conta bancária, é na certidão de um documento. E qual é o outro que a gente não vai ter nem noção? Um certidão de óbito. Acabou. E aí, como é que eu posso me considerar um ser de um lugar em que eu vivo uma situação como esta, cheio de limites? Será que a vida é isso? Será que a vida é isso? E por que ele vive tanto, o outro vive tão pouco? Por que uns nascem com tudo, outros praticamente sem nada? Consequentemente, isso nos chama a atenção para uma reflexão. E é o que ele está trazendo aqui. Nunca esqueça que toda parcialidade, toda particularidade, toda divisão é uma máscara, como nós comentamos. Quando muitas vezes reivindicamos sermos respeitados, sermos aceitos com aquilo que somos, é importante fazê-lo? Sim, é muito importante. A inclusão é uma grande virtude, a gente tem que se sentir incluído. A gente não pode, como encarnado, viver uma vida de espírito desencarnado, porque a proposta não contempla isso. A gente está num mundo onde a gente tem que obedecer às leis do mundo que a gente vive, dentre elas a lei da gravidade e tantas outras. Mas é muito importante que saibamos que aquilo que somos nesse momento, na realidade estamos, não somos. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Isso é muito complicado. Por quê? Porque a gente vive como se fosse daqui. É impossível a gente querer enganar uma coisa que não se engana. Mas se a gente parar um pouco para pensar, a gente perde um precioso tempo se entregando às coisas que são impermanentes daqui. Isso aqui não tem muito a nos dar, não. Porque quando a gente sair daqui, a gente só leva um ser, o ter fica. É muito importante, ainda hoje eu comentava com uma pessoa amiga, é muito importante você buscar o desapego. Evite o apego. Evite o sentido da posse. Os espíritos disseram de uma maneira muito objetiva a Allan Kardec: a felicidade é a posse do necessário, porém a consciência tranquila. É muito bom a gente ter o que precisa. É muito bom a gente ter uma vida tranquila. Seja em que sentido for. Uma família equilibrada, harmônica, uma estrutura familiar que esteja de acordo com as necessidades de todos da família, um emprego que dê a você uma condição, ou uma empresa que lhe dê um resultado que você possa viver. Mas isso, tenha certeza, isso não é o suficiente para uma experiência tão poderosa como é a experiência de um espírito que precisa viver tudo isso que nós estamos vivendo e haveremos de viver muito mais. A gente tem que dar conta de muita coisa. Não é fácil. Para você ter ideia, segundo Chico Xavier foi perguntado, para que um espírito aqui na Terra, ele aprenda a perdoar na sua integridade, no total, ele precisa de milhares de reencarnações, só para aprender a perdoar. Veja como nós somos imperfeitos, em termos de conduta e de comportamento. Então é isso que a gente precisa ver. Mas é fundamental buscar conhecer o seu rosto que está por trás de cada máscara. E essas máscaras, como eu disse, elas estão na vida de todos nós. E, consequentemente, quando a gente se liberta dela, a gente é tido como louco. Porque a gente tem o hábito de querer julgar
aquilo que a gente não tem o poder de julgar. E com certeza, toda pessoa que ela sai dos padrões dessa sociedade que estabelece suas leis e suas normas, você é tido como louco, ou um fora da lei. Porque a lei humana, ela trabalha com esse propósito, de nos aprisionar a um sistema que tem o poder de dominar. E é muito ruim você ser fruto de um domínio, perdendo a sua individualidade e a sua liberdade. Porque a coisa mais importante que uma pessoa possui é a sua liberdade. Deus foi muito bom para nós, nos dando a liberdade, principalmente das nossas escolhas. Mas é importante a gente ver e ouvir aquilo que foi dito, que na realidade somos essencialmente responsáveis pelas nossas escolhas, independente do que seja. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E eu tenho que colher o que eu plantei. Eu acho isso muito sábio e muito didático, porque com certeza coloca sobre meus ombros os pesos que eu tenho que carregar. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Sobrecarregado. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e todos aqueles que me seguem verão. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que ele quer dizer com isso? Por que 20 quilos com Jesus é mais leve do que conosco, se pela lei da gravidade 20 quilos é sempre 20 quilos? O que ele quis dizer com isso? Magia? Se colocando acima de nós? Claro que não. Ele quis dizer o seguinte: o peso tem uma proporção que é de acordo com a maneira como você carrega. Se você carregar 20 quilos curvado, dá uma ideia de 40. Mas se você pegar 20 quilos e colocar 10 em cada lado do ombro, você caminha suavemente. Ponto de equilíbrio. E esse peso são os problemas da vida. O jugo é o caminho, a forma como caminhar. Que é muito ruim a gente caminhar com um peso que a gente não pode carregar. A gente fica parando, a gente pensa em desistir, pensa em deixar o peso no meio do caminho, mas não pode. Esse caminho não pode ser traçado dessa forma. Uma vez você tendo o peso, você é obrigado a carregar, porque se você deixar, você tem que voltar para vir pegar. A reencarnação é a volta, muitas vezes, para vir pegar o que eu deixei aqui. Vim consertar o que eu não consegui consertar da primeira vez ou da segunda que quando aqui estive. Portanto, a reencarnação como destino é um estágio de impermanência que assinala as nossas imperfeições e nos estimula a um processo de mudança interior. Isso é importante, mudança interior. Por que eu tenho que mudar? Porque toda transformação é mudança. E toda mudança leva à incerteza e ao desafio. E se a vida não tiver esse ingrediente, ela não tem sentido. Vamos pensar em estar no paraíso, um lugar onde tudo é perfeito. Qual é a nossa função no lugar desse? Nenhuma. É inércia total. Você acordar de manhã, não ter nada para fazer, nada para se preocupar, nada para buscar, porque você já tem tudo. Você acha que a gente tinha como suportar uma vida dessa? Jamais. É uma inércia tão grande que tira da gente até a função da vida, de viver. Então a vida, ela é assim. Então essas imperfeições, elas nos provocam uma mudança interior, porque a gente muda muito na forma exterior, aparentemente, mas interiormente a gente muitas vezes tem dificuldade.
de se buscar, de se olhar, de se entender. No sentido negativo, que a gente muitas vezes coloca, é quando a gente pode lembrar das causas dos nossos sofrimentos. E com certeza a gente não quer entender. Porque sofrimento e dor são instrumentos de processo de transformação. Toda transformação pode levar ao sofrimento e pode ser despertada por uma dor. Mas as minhas dores e os meus sofrimentos servem como uma bússola que me mostra caminhos que até então eu não tinha visto. Porque a gente muitas vezes não consegue ver coisas porque a gente insiste em não querer ver. Essa inércia espiritual, quando se pede tudo e não se faz nada, como dizia Albert Einstein, querer resultado diferente pensando do mesmo jeito, ele não vai acontecer. Para que as coisas mudem, eu também tenho que mudar. Numa relação acontece muito isso. A gente cobra das pessoas um comportamento. Você não muda, você é diferente. E sim, o que é que você está fazendo dentro desse contexto? Qual é a participação que você está dando? É importante a gente ver isso. Deus estabeleceu leis eternas invioláveis, ligadas ao nosso destino, que, como vimos, não devemos violar. Mas se assim não fizermos, Ele nos permite a faculdade de resgatar, pelo livre-arbítrio e por nossos esforços, as faltas ou os crimes que tenhamos cometido. A gente vai ter sempre, em tudo, sempre uma segunda chance. Isso é maravilhoso. Então, se você cometeu um erro, se você cometeu algo que você não previa ou não queria cometer, a você será dada uma nova oportunidade para que você possa rever aquilo que você fez. É como o próprio Chico já dizia, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então a vida vai dar sempre essa possibilidade da gente recomeçar. E recomeçar significa reaprender, se ressignificar e sair dessa inércia que a gente tanto nela vive. É assim que os espíritos, ajudando-se mutuamente, alcançam a felicidade, que deve ser um privilégio de todos os filhos de Deus. E falando em provas da vida, podemos entender que uma prova só pode ser aplicada mediante o conteúdo dado, é verdade. Muitas vezes nós não queremos compreender. Por que eu estou passando por essa prova? Por quê? Por que essa doença? Por que essa desfeita? Por que essa tristeza? Por quê? Tudo isso, gente, tem um sentido. Eu até, muitas vezes, me estendo nas exemplificações, mas eu costumo sempre dizer, uma prova, para ser aplicada, é preciso que seja dado o conteúdo. Nenhum professor pode aplicar uma prova se não tiver dado a matéria. Se eu aplicar uma prova aqui nesse salão, é claro que eu não vou ter as mesmas notas. Cada um vai ter uma forma de entender e responder. Mas nenhum será condenado. Se a nota não foi boa, a escola dará ao aluno uma nova oportunidade para que ele possa se reaver, se redimir dos seus erros e, consequentemente, melhorar os seus... Então, as provas da vida, elas são assim. Então, essa doença, ela veio para mim porque eu atraí a doença. Toda doença começa em si. Ah, eu tenho uma doença que foi... Não. O corpo adoece à medida que o espírito adoece. Tudo começa na sua essência. E, consequentemente, essa doença está provocando em você uma transformação. Pode observar.
Toda pessoa que sai de uma doença grave, ela não é mais a mesma. Ela já carrega outros pensamentos, outras ideias, ela se sente mais segura. Ela foi testada e no teste ela conseguiu passar como prova. Isso é importante. E aí vem a pergunta: por que desde criança já começamos a passar por provas? Isso porque as crianças são espíritos que reencarnam muitas vezes endividados. Mas pelo fato de estarem mergulhados na carne e através do véu do esquecimento, eles não conseguem viver, eles não conseguem lembrar as experiências de vidas anteriores. Então, aquela criança que tem uma doença, muitas vezes grave, consequentemente, é um espírito que está reencarnando, ele está voltando para uma nova proposta, mesmo em meio a todo um sacrifício de uma dor, de uma doença grave, ele poder fazer o que até então ele não fez, que é mudar o que ele não mudou. Isso não é castigo. Não é castigo, isso é prova. O professor, ele não castiga o aluno. Se ele fizer isso, ele está contra o processo educacional. Deus não castiga nenhum de nós. Deus apenas nos coloca diante dos fatos criados por nós. Se você criou uma tempestade, você vai viver numa tempestade. Se você criou o paraíso, você vai viver no paraíso. Isso é muito importante. Então, jamais lamente, se revolte contra Deus diante de algo que esteja acontecendo na sua vida. Pelo contrário, só faça a Ele uma pergunta: o que é que eu estou precisando aprender com isso? O que é que esse fato está querendo me mostrar? E se você fizer uma análise profunda, mergulhar na sua essência, você vai descobrir. É dessa hora que você se liberta, independente do resultado obtido. Porque nada nesse sentido é para sempre. As coisas sempre elas vão encontrar um momento de reflexão e de conclusão. Aprendeu, é outra lição, é outra história. Enquanto você não aprendeu, você está refém daquilo que está sendo cobrado como ensino, como uma proposta de Deus. Aí ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele fez uma coisa muito importante. Ele nos mandou um espírito de uma envergadura muito maior para nos mostrar que caminhos devemos seguir. E foi Jesus, o espírito mais puro e mais perfeito que existiu e existe aqui na Terra. Então, qual é a proposta de Jesus? Milagres? Predições? Não. A proposta de Jesus é toda de ensinos. Jesus veio nos ensinar. Jesus é o aluno mais adiantado da escola, que está dando a gente noções do que ele já passou. E por ter conhecimento, ele tem esse poder. E, consequentemente, isso é que eu concordo. É com isso que eu concordo e eu aceito como sendo uma grande verdade. Então, o meu Jesus é o meu orientador. Não é um Jesus que me atende, Não. O professor só bota a nota do aluno. Ele é apenas um avaliador. Jesus faz as avaliações na vida de todos nós, mas ele não interfere. Porque ele não pode fazer isso, porque se ele fizer por um, ele terá que fazer por todos. Pouca gente sabe, mas Jesus tinha um dos apóstolos que tinha uma deficiência física, Tiago Menor. E ele perguntava a Jesus: mestre, o senhor faz milagre para tantos, faz os aleijados andar, os cegos ver, por quê? Jesus disse: porque não é esse o meu papel. Não vim aqui para resolver teus problemas, Tiago. Isso que você carrega é um karma que você tem que carregar. Só você que vai resolver. E se eu tirar isso de você, eu só vou ter que passar a vida toda tirando de todo mundo. O que eu fizer por um, eu tenho que fazer por tudo.
Um pai não tem um filho exclusivo ou predileto. Todos os filhos são iguais. Agora, aquele filho que dá mais problema é o que ele mais protege, ele mais ampara, porque sabe que é quem mais precisa. Esse é o papel dele. Está sempre ao lado daqueles que mais precisam. E nós sabemos isso. Então, quando você está pleno, você está bem, consequentemente, você já está em dia com o seu programa de vida, com os seus objetivos. Mas e aquele outro? E eu sempre tenho dito, no lugar onde sobra, no outro falta. Porque a lei de Deus ela é justa. No lugar onde você tem muito, lembre-se que o outro pode não ter nada. E a vida nos convida ao compartilhamento. E esse é o propósito dessa nossa realidade. Então vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer a vocês e uma boa noite. Muito obrigado.